Pessoal, mais uma série do Mundo Digital e hoje com muito custo, porque não é fácil ser mãe e filho. Eu trouxe uma das pessoas do Brasil que mais entende do digital, que é o Frederico. Então é inédita isso, hein? Mãe e filho. Ele correu, viu, gente? Mas hoje eu peguei. E aí, Frederico, correu muito da mãe? Um pouquinho, né? Mas não tem muito jeito de correr de você. Você então, é muito persuasiva. Não, eu sou persistente. Mas eu não podia fazer essa série sem falar com você. Então, Frederico, conta um pouquinho. Você muito cedo entrou nesse mundo de tecnologia. Você fez GV muito cedo. O que te despertou para você? Entrou no mundo, assim, você foi trabalhar numa empresa de tecnologia. Como é que isso começou tão cedo para você, assim, tão jovem, ainda fazendo faculdade? Você já gostava desse mundo? Não que você gostava de mexer, mas você já sabia que isso era importante. Olha, acho que foi um pouco de acaso também, né? Acho que, na verdade, quando eu entrei na faculdade, você sabe muito bem, acho que até por influência sua, eu gostava muito de política, né? Então eu fiz administração, eu tinha um sonho em algum momento, embora você é empresária, você sempre gostou muito, acompanhou muito o cenário político, eu tinha um sonho de em algum momento ser político, né? E acho que a administração era uma faculdade que podia me propiciar isso. Mas acabou que eu fiz a faculdade, entrei no mercado financeiro e o meu segundo emprego no mercado financeiro, eu trabalhei num fundo de investimento em empresas que chama Private Equity, um dos primeiros do Brasil. São fundos que fazem investimento em empresa para a empresa crescer, né? Exatamente, né? E que eu achava muito bacana porque você tinha a oportunidade de ajudar, de não só... né? Porque tem banco que você só compra e vende empresa, mas nesse você compra, ajuda a empresa e depois vende. Né? Hoje até é um mercado enorme, né? E várias pequenas empresas, empreendedores contam com esses fundos para poder crescer seus negócios. E na época, em 1999, foi a primeira bolha da internet. Então, era na Nasdaq, não é? Era, então assim, nos Estados Unidos já estava assim todo mundo queria comprar empresa de internet, as empresas de internet, mesmo com um mercado muito pequeno na época, porque a internet era acesso discado, pouca penetração no mundo, especialmente no Brasil, uma penetração muito baixa, as empresas tinham um valor enorme, né? E aí o seguinte, a minha visão era... nossa, esse mercado realmente vai bombar. Que dia que te né? deu o clique assim, vai bombar? Não, é assim, eu li muito, eu estudei muito, eu costumo me aprofundar e eu passei a gostar mais de tecnologia estudando essas empresas e o potencial revolucionário da internet. E também o fundo tinha algumas empresas que eram de tecnologia, a DataSul. Eu aprendi a conhecer o mundo do software com Miguel Aburrabi, sentando lá, indo para as reuniões do conselho da DataSul. Você representava o fundo, né? Eu representava o fundo e a gente ia visitar, etc e tal. E na verdade, eu vi que uma das áreas que a internet ia fazer uma disrupção muito grande seria o varejo. Né? Você já sentiu na época? Já senti na época que ia demorar para fazer, ia ter que fazer com muita cadência, não ia ser uma mudança, eu não acreditava naquela bolha toda, mas eu sabia que eventualmente ia bombar. E eu via no trabalho que você tinha feito no Magazine Luiza com as lojas virtuais, que era aquela loja física sem produto. Que a gente montou em 91, gente. Exato. E também na cultura do Magazine Luiza na época, que é uma cultura muito voltada para empreendedorismo, de não ter medo de errar, pensar fora da caixa, autonomia para a ponta e para as pessoas, que isso era um ambiente muito legal para se experimentar esse mundo novo da revolução digital. E honesto também, eu também tinha um pouco de medo da internet prejudicar o negócio que eu amava tanto, que era um negócio que você, minha tia, toda a família Trajano, os Donato também, o Donato, o Pellegrino construiu. Então eu não queria que a empresa fosse engolida por essa revolução digital, eu queria ajudar. Né? E aí foi a primeira vez que eu tive vontade de voltar para a Magazine. Olha, não foi eu que chamei, viu, gente? Apesar, não sei como o filho acha, mas ele que um dia me ligou, a gente trocava todos os dias e os fundos queriam muito que a gente separasse naquela época as lojas virtuais para montar uma empresa na Nasdaq. Ele falava, não, isso não vai funcionar. E um dia acho que ele ficou com medo disso também separar e falou, eu estou indo para Franca para poder trabalhar no Magazine Luiza. Foi uma decisão bem sua, não foi? Foi uma decisão totalmente minha, eu liguei, eu vi muito potencial, acho que a gente já tinha aí um catálogo eletrônico, a gente tinha uma cultura muito legal, né? E eu queria realmente fazer essa revolução dentro da companhia. E o meu insight, como você falou, o básico foi, eu sou uma pessoa que, embora sou muito... as pessoas me veem muito como uma pessoa que faz revolução digital, que está muito na modernidade, eu tenho muito respeito ao legado e ao passado. Né? E eu acho que
muitos líderes acabam errando um pouco, porque na hora de construir o novo, eles matam o antigo, eles derrubam o antigo. E eu via no trabalho da tia Luísa, no seu trabalho, uma base muito bacana para construir a partir dela, né? Então, muita gente na época falava, a loja física vai acabar, a loja física não tem futuro, então vamos montar o e-commerce separado da loja física. Eu falo, não, nós vamos montar o e-commerce como um canal e nós vamos integrar esse e-commerce com a loja física. E outro, não só isso, não só a gente tem que a loja física não vai acabar, como ela vai ser um diferencial do nosso e-commerce, porque o consumidor vai poder comprar no site, retirar na loja, comprar no site, devolver na loja. Mas isso era uma coisa na época muito, todo mundo falava que tinha que separar. E você brigou a vida inteira para não separar, desde a primeira revolução, não foi? Eu às vezes acho que tem muito essa coisa do efeito manada. Se todo mundo fala alguma coisa, por menos sentido que ela pareça, você acredita nela. Né? É incrível como as pessoas acreditam em coisas que não fazem nenhum sentido só porque todo mundo está falando a mesma coisa. E você na época não acredita. Eu tenho uma coisa, não sei se eu peguei de você, eu tenho muito senso crítico. Né? Eu sempre procuro ter a minha opinião, independente do que todo mundo está falando. E eu gosto também, e aí é uma característica muito de tomar muita profundidade. Então, ao se aprofundar, né, ao se aprofundar e falar, gente, se eu já tenho um caminhão que está levando uma entrega de uma geladeira para um bairro do interior, para um bairro de Franca, por que esse mesmo caminhão não pode levar uma batedeira que o cliente comprou na internet? Ele está levando uma geladeira que o cliente comprou de uma loja física, por que eu não posso aproveitar essa primeira viagem do caminhão, mesma viagem do caminhão, para entregar a batedeira do site? Tem uma economia de custo de frete aí muito grande. A gente já tinha essa entrega, né, na casa dos consumidores, já via isso. O mesmo CD que é o centro de distribuição, que eu coloco o produto, que eu coloco lá para abastecer a loja física, por que eu não usar esse mesmo centro de distribuição para colocar o produto da internet? Né? E aí você foi para Franca? Para mim era muito óbvio que a melhor maneira era juntar os canais e não separar. E as pessoas na época separam, também tem isso, as pessoas separavam muito, por quê? Porque na época estava se pagando um valor enorme para empresas que eram só de internet. E por muito tempo foi assim. O Magazine Luiza demorou a ter o seu valor reconhecido na multicanalidade, porque por muitos anos, acho que a última década e meia, só empresas puramente digitais que tinham valor. Né? E não a empresa que tinha o digital e o físico juntos. Mas a gente perseverou e para mim não fazia sentido porque o valor ele existe se faz sentido sustentável a longo prazo. E não se você está, o que a gente fala no mercado financeiro é arbitrar. Então não, eu só vou separar para ganhar um dinheiro aqui, mesmo que no longo prazo seja uma decisão ruim da companhia. Mas aí, Frederico, entrou muito, eu devolvo muito o propósito da família também. Porque a família nunca pressionou porque as ações estavam baixas, não pressionou o Marcelo na época, quer dizer, é uma família muito voltada para que a empresa também durasse 100 anos, porque pressão é uma coisa muito pesada. Então, o que eu tenho a dizer é que o propósito é muito o eixo de uma empresa. A gente não recebeu pressão porque nossas ações foram lá para baixo. Olha, eu acho assim, quando você faz faculdade de administração, eu me lembro que o melhor exemplo de uma empresa era uma empresa não familiar, era uma empresa profissionalizada, com ações negociadas em bolsa, diluídas, né, de investidores, né? E eu aprendi, né, no Magalu, e hoje até a própria academia fala, que tem grandes diferenciais de você ter empresas com controle familiar, com visão de longo prazo. Desde que seja profissional. Desde que tenha também profissionais, né? E que a família seja profissional, né? Porque a vantagem, eu acho, que você ter uma empresa com controle definido, familiar, é que sempre se pensa a longo prazo. Né? E enquanto que muitas vezes, quando você é uma empresa que tem que está muito focada em dar o resultado do curto prazo, você faz coisas erradas para dar o resultado no curto prazo. Por exemplo, a minha aposta eu sabia que era de longo prazo, não era imediatamente que ia dar certo, etc e tal. Mas como a nossa família sempre pensou no longo prazo, e sim, é profissionalizada, é uma empresa que tem meta para bater, etc e tal, só é promovido quem dá resultado, etc. Essa que é a junção dessas duas coisas, de ter um controle familiar bem definido, uma gestão profissionalizada, eu acho que foi fundamental para que o nosso projeto desse certo.